Scarpante, que bom, cara. Prazer imenso. Eu quero que você fique à vontade aqui no estúdio Notícias de Franca. Nosso prefeiturável já está começando a se posicionar. Estou vendo aqui a Yasmin, a Ana Clara, Scarpante. Já estão aí cuidando das frigideiras e das caçarolas, né? E nós vamos então nessa cozinha tecnológica começar uma conversa bacana. Ponha o seu fone se você achar gostoso e achar legal. Você vai ouvir melhor a sua voz. Tudo pronto. Eu sei que vocês estão esperando mais uma sabatina. O debate, na verdade, seria muito bom. Seria muito bom se nós tivéssemos paridade de armas, né? Eu vou para um debate, gero uma série de cortes e eu tenho muita grana para rodar na campanha, então eu toco a campanha nas redes sociais e eu já começo desigualando o processo eleitoral, né? Aí os grandes ficam maiores e muitos menores, muitos pequenos, viram verdadeiros partidos de comodato. Porque se fosse de aluguel, teria grana. Os caras são tão incompetentes que eles fazem parcerias de comodato. Empréstimo a título gratuito, vírgula, ressalvada a oportunidade de indicar alguém da extrema confiança para poder depois, vencendo a eleição, não ter que fazer concurso, ficar 4 anos no poder. João Scarpante, que bom ter você aqui. Prazer é meu, Theo. Trazer aí, cara, a sua bandeira vermelha e amarela. Vermelha e amarela. Com as suas heráldicas importantes, temos aí a destacar na sua bandeira toda, nós temos no símbolo principal do PCO, nós temos o símbolo do trabalho, da força rural, né? Que é a foice, né? Quantas pessoas perderam as suas vidas na zona rural? Continuam perdendo. Continuam perdendo, né? Continuam Trabalho perdendo. Análogo à escravidão, que esse análogo à escravidão é um eufemismo muito curioso, né? A academia é cheia de arrumar eufemismos curiosos, porque é trabalho escravo. Tem direito de ser registrado em carteira. É um escravo que tem direito de ser registrado em carteira e ganhar mal e morar em subalojamento. Meu pai de misericórdia. Temos também o martelo. O martelo é o símbolo do quê? Ele representa a força de trabalho urbana, né? A moçada que está pegando no duro. Pois é, o não é mole. Fabril, não. É verdade. A padrão é doce, mas não é mole. Não é, mas continua sendo dura. E nós temos também a engrenagem fazendo girar essa roda ideológica para que as coisas funcionem. Um dentinho que quebra, claro, dá uma bacada, isso desregula. Essa engrenagem, o que é? Essa engrenagem também remete ao trabalho fabril, né? Aos operários urbanos e tal. E a necessidade de fazer as coisas fluírem, né? Só que vai fluir na base do suor de alguém. Sempre. E quem fica do outro lado? Só lucros? Com certeza. Não, pera um pouquinho só, então toca aqui. Vamos começar a entrevista com o João Scarpante. Esse foi só um petiscozinho para a gente poder dizer que estamos em eleições municipais 2024. Notícias de Franca, a sua folha. O João Scarpante é filho de Franca. Sim, senhor, com certeza. Nascido aqui? Nascido e criado aqui, né? Olha, você nasceu no Hospital Regional. No Hospital Regional. Eu não nasci lá não, mas eu nasci na Avenida Champagnat. Na Avenida Champagnat. Ali era uma estrada boiadeira, Scarpante. Era uma estrada boiadeira, ali se chamava Pica-Paus, depois virou Coqueiros, depois virou Santa Rita, aí ficaram mais sofisticados, fatiaram um lado Vila Industrial, o outro lado a Santa Rita. De todo modo, nós somos francanos. Você é solteiro? Solteiro. Solteiro, muito bem. É formado? Não. A gente chegou a conversar, né, um pouco nos mais bastidores. Cedo, você se meteu a fazer direito, cara. Sim. Assim, eu acho que a minha mãe, ela sempre teve esse sonho, né? Que é um sonho que muita mãe tem, principalmente classe média baixa. Eu acho que esse é o grande sonho, né? A gente projeta nos filhos, caramba, exato. Né? Não, vai ser advogado, porque é o que vai dar um dinheiro. Ou vai ser médico. Exato, né? Poxa vida, são as duas profissões de consumo. Mas eu não me identifiquei com concurso, não. É uma área muito interessante. Sim, só que assim, eu cheguei na faculdade e a primeira coisa que já me despertou foi muito mais uma discussão teórica acerca do direito, né? A teoria geral do direito. Muito mais até do que a
parte técnica do direito. Sim. Então eu tive a oportunidade de ler alguns autores que eu gostei muito, né? Gostei muito de conhecer o Alisson Mascaro, o Evgeny Pachucanes, né? Se a gente for pegar no século passado, que discute essa teoria geral do direito, filosofia do direito, mas a parte técnica não me interessou. Que, na verdade, sim, a tecnicalidade que virou um excesso, que se transforma em instrumentalidade, você acaba sacrificando o direito material, que é o direito que você busca ter. Aqui é assim, você às vezes ganha um processo, não porque você tem o direito, é porque há um erro processual e aquele que não tinha direito dá o tombo naquele que tinha o direito material. Pois é. É a justiça da injustiça. E você é candidato a prefeito de Franca. Candidato a prefeito de Franca pelo Partido da Causa Operária, né, o PCO. Mas o que motiva um jovem igual você a ser prefeito dessa cidade? Olha... da nossa cidade. Da nossa cidade. Com muito orgulho, claro. Isso é uma boa pergunta. O que me motiva é a mesma coisa que me motiva fazer o que eu faço todos os outros dias do ano, que são campanhas políticas. Sim. O PCO, ele não só faz a campanha eleitoral, né? Ele está o ano todo envolvido em diversas campanhas, por exemplo... Há uma continuidade. Claro. E campanhas assim que também tocam temas internacionais, porque a gente entende que discutir a situação da classe trabalhadora internacionalmente é tão importante quanto nacionalmente. Sim. Inclusive a questão palestina, que é uma questão que a gente tem discutido o ano todo. A gente fez um grande ato, né, nacional em São Paulo. Sim. E o que me motiva a isso é ver que, assim, do jeito que as coisas estão, não dá para continuar. Você vai em qualquer lugar, você ouve a insatisfação geral. Sim. Você vê que entra político, sai político, prefeito A, prefeito B, e os mesmos problemas continuam se perpetuando aí, até por serem questões estruturais, né? E assim, a juventude, né, ela é sempre um setor extremamente destacado na luta em defesa aí dos setores oprimidos da população. As pessoas que mais têm simpatia pelo PCO são as pessoas da faixa da adolescência, juventude, a meia-idade. A gente tem Por que isso? A gente tem muito quadro no partido que é mais velho. Tem também. Nossa, mas esse já seria mais a velha guarda. A velha guarda. Mas, na verdade, o coração hoje do PCO... é a juventude. Ele pulsa... a juventude ela é muito destacada, né? Porque a juventude, bem dizer, ela não tem muito a perder, né? Na verdade, ela quer ganhar. Ela quer ganhar, ela quer antecipar algo bom, ela pensa no futuro e ela tem que se abalar no presente. Com certeza. Esse é o legal. Conviver com jovens é muito bom. Aqui no escritório nós temos muitos jovens, você viu na entrada aqui, são colegas recém-formados. Você vê que a Ana Clara, a Yasmin aqui na produção conosco, são pessoas que trazem muita disposição de viver. Então, e as pessoas viver com qualidade, né? O jovem ele é obstinado, né? É confundido com teimosia, mas na verdade o jovem é obstinado. Ele coloca na cabeça dele que algo tem que ser daquela forma, até que ele quebre a cara ou que ele consiga, ele vai seguir aquela linha, né? Certo. E sobre ser prefeito. Exatamente. Não, na verdade, isso nem é uma decisão minha, assim, cheguei e quero ser prefeito. Porque, sinceramente, eu acho que a pessoa que quer ser prefeito... Você não ligou pro Raul Seixas, né? Não. Mamãe, eu quero ser prefeito. Pois é, né? Pode ser que eu seja eleito. E alguém pode querer... Juiz de fora não, juiz de fora não. E nem de dentro, né, cara? O negócio é o seguinte, a pessoa que ela quer muito ser eleita para um cargo desse, eu nem acho que ela deveria. Ela faz qualquer negócio. Nossa senhora, cara. Isso é uma... Pois na mesa tá dentro. Que é isso, cara? O cara dá abraço aí em Deus, o diabo e o mundo, entendi. Né? Aí é teimosia. Aí eu não sei nem se é teimosia, eu acho que é picaretagem o nome. Picaretagem começa com P. Muito bem. E é uma deliberação coletiva, né? Os nossos outros companheiros aqui... Tem companheiros mais antigos de partido, né, aqui em Franca, como por exemplo o meu vice, o Arthur. Ele está bem mais tempo que eu, próximo do PCO e tal. Eu era do PT antes de entrar no PCO. Sim. Mas... O PCO, como um todo, ele esteve muitos anos ali abrigado no PT, né? Eu acho que a grande mudança se deu por volta de 95. 93. Uma decisão de formalização mesmo. Em 93 a gente é expulso do partido, né? Eu me lembro do PT, disso, porque a gente se opôs aí a chapa do Lula e do Brizola. Sim. A gente se opôs a isso, fez uma campanha contra isso. E aí foi ali já num período do começo de uma burocratização mais acelerada do PT, né? Da
da adesão de muitos quadros da pequena burguesia à direção do partido, começou a se transformar mais na federação de mandatos que a gente conhece hoje. Foi. Né? Nesse período. Ali estavam os rudimentos para se chegar nisso. Totalmente. Essa guinada política criar mais à direita. Os blocões. Exato. E aí o que acontece? Algumas tendências mais à esquerda do que a direção majoritária foram expulsas. Por exemplo, a Convergência Socialista, que se transformou no PSTU. Certo. A Causa Operária, que se transformou na gente, o PCO. Sim, claro. Né? Mas a gente surge, na verdade, o primeiro grupo político que vai se transformar no PCO surge em 78, 79. Mas aí vocês estavam dentro daquela ala lulista, não estavam? Sim. Eu sei disso. Você está falando com um cara que fundou o PT. Sério? Anos 70. É verdade. Aí em 83, por razões... Vocês foram expulsos e eu me expulsei. Você se expulsou? Em 83 eu me expulsei. Isso é muito comum, né? Essas autoexpulsões também acontecem. Acontece. Tem uma hora que você não é bem-vindo mais, né? Tem hora que você começa a incomodar. E quando você tem acesso ao poder, Scarpante, isso é muito importante, é que você vai testar qual é a fidelidade que a pessoa tem com a teoria dele. Né? Aquilo que ele anuncia, que ele traz em manifestos, aí é a hora da coerência. O problema é o seguinte, tem gente que se desfaz disso, né? Só com a promessa de poder. Sim. Isso é uma coisa que a gente vê, assim, à torta e à direita, né? Tá, e o que você promete para Franca se você for prefeito? O que eu prometo para Franca? Essa pergunta é ótima também. Eu quero saber o que você vai fazer. Eu adoro, inclusive... Se vocês quiserem baixar só um pouquinho o meu ralador de queijo, é bom, porque essa voz aí que começa a bater lata. Aí... Com relação à promessa, não existe nenhuma promessa que nenhum candidato possa fazer, né? Nada fantástico. A minoria das coisas pode ser feita, na verdade, por uma questão tanto orçamentária quanto do regime político dos municípios. Certo. A autonomia do município é muito pequena. Muito restrita. Muito restrita. Certo. E todas as cidades do país estão quebradas depois desses anos de um regime neoliberal assim, voraz. Sim. O orçamento de Franca, se a gente comparar com qualquer outra cidade, até menor que Franca, na proporcionalidade, é uma piada. É uma coisa ridícula. É muito desequilibrado o jogo. Então a gente vê candidatos prometendo mundos e fundos. A realidade é o seguinte: sem a mobilização popular, nada disso pode ser feito. Com base na canetada, o que vai acontecer é o seguinte: você vai escolher... A caneta está na sua mão, você precisa ter uma também aqui. Se for para canetar, deixa com nós. Não, mas essa caneta aqui, essa bique específica, ela não... Essa aqui não faz nada. Essa não faz. Só rabisca ideias. Aquela do poder. Exato. A do poder. Então, mas olha só. Mas chegando ao poder, isso é absolutamente possível, porque você está disputando uma eleição que se quer crer democrática, legítima. Se quer crer, né? Se quer crer. Sim. Tá, então, embora nós saibamos, que nós começamos falando sobre isso, e eu queria as armas são complicadas, ponto, né, cara? São muito complicadas. Você tem quanto tempo de horário eleitoral gratuito? Não temos. Então, olha aí, analise. Se nós temos 9 postulantes à Prefeitura de Franca, o Scarpante não tem horário para ele falar. Ele não tem, por exemplo, 1 segundo. Ele não tem 10 segundos. Meu nome é Enéas. Não, mas ele tinha, eu acho que 30 segundos. Você não tem isso. Pois é. Meu nome é Scarpante. A gente não consegue colocar um frame lá numa imagem. É terrível. E como é que você está tocando a sua campanha? Então, a nossa campanha, ela é uma campanha que até agora, inclusive saindo daqui, eu vou buscar os nossos materiais que finalmente estão prontos. Olha que bom. Faltando quantos dias para as eleições? Vida, né? Você está colado aí praticamente em 20, na prática 23 dias. Isso acontece pelo seguinte, prática. O nosso fundo eleitoral foi bloqueado, né? Seguindo essa onda de perseguição que o TSE tem contra o PCO, Sim. Foi bloqueado primeiro acusando um erro na prestação de contas de 2020, apresentamos que não houve erro, depois o juiz responsável... Eram discussões contábeis? Inicialmente eram, mas aí depois se tornou o seguinte: existia já uma decisão do Alexandre de Moraes que indicava que não poderia ser bloqueado o fundo eleitoral por problema em prestação de contas. Sim, mas é de uma inconstitucionalidade gritante, pô. E aí a gente foi lá e apresentou que não havia esse problema e mudou o argumento, né? Sim. Falaram que não houve ampla divulgação dos critérios de distribuição do Olha, poxa vida, como se as resoluções inconstitucionais, cada 10 resoluções do TSE, eu propendo a dizer que 11 são inconstitucionais. Pois é, cara. Os caras legislam. Eles legislam, é verdade. Mas é engraçado, você que é um cara militante aí na extrema esquerda, é de arrepiar, para não falar que dá vontade de vomitar. O que essa porra desse Congresso faz, cara? Não fazem nada, né?
Os caras estão lá para fazer legislação de aplicação na federação inteira, no país todo. E eles legislam contra os caras que estão lá, nas duas cumbucas, uma com a boca para cima, outra com a boca para baixo. E você vê, né? Isso evidencia justamente aquilo que a gente tem falado, e inclusive usa o momento das eleições municipais para impulsionar essa denúncia. O nosso regime político está caindo de podre. Sim. O conflito que a gente tem entre os poderes é assim... É a gaze de uma ferida que está caindo, entendeu? Mas espera aí, eu já vi a sua declaração de bens. Põe o Marçal na linha para mim aí. Põe o Pablo Marçal aí. Pode ser com mais açúcar também. O Marçal. Traz o Marçal. Então, pera um pouquinho só. A sua declaração de bens, eu vi. Quantos paus você vai gastar nessa campanha pelo PCO? O quanto eu posso gastar muito diferente do já quanto falei eu vou quanto você vai gastar. Eu já sei. Uhum. Pode gastar até quanto, meu irmão? Eu sempre gostaria que você falasse. A gente pode gastar R$500 mil. R$500 mil aqui no primeiro turno, né? No segundo, turno. Quase 300 pau. Mas é pouquíssimo, na verdade, o que se pode gastar. Sim. Só que assim, olha que interessante. A gente pode gastar aqui em Franca R$500 mil. No primeiro turno. O partido recebe nacionalmente, para fazer todas as suas campanhas, R$3,2 milhões. Então, país inteirinho, 5.500 e lá vai fumaça de municípios. Em média, a gente tem para cada município, se a gente fosse dividir igualmente, o que também é difícil. Também é difícil. Fazer uma disputa na capital paulista é muito... Pelo amor de Deus. É muito caro. É um estado. Campanha de governador. Exato, é uma campanha de governador. Seria como se a gente tivesse mais ou menos... O quê? R$28 mil para destinar para cada... Você tá de brincadeira. É um absurdo. Não, você não faz campanha de vereador. Você não faz campanha de vereador com R$28 mil. E tem uns caras de pau falando que vou gastar R$2, R$3 mil. Não gente, vai. Pelo amor de Deus. Para de hipocrisia. Política é um negócio caro. Tem muito dinheiro por trás da política, cara. Para. Eu acho que não custa falar a verdade. Aliás, a verdade, ela tem um contorno aí de filosofia, de libertação. Estou falando de outro tipo de liberdade, tá, minha gente? Não mistura as estações, não. Porque as pessoas às vezes misturam as doutrinas nas quais elas são criadas. Eu, por exemplo, sou evangélico, mas eu não tenho o direito de misturar a verdade espiritual com a verdade da vida pública, da vida política. O problema é que a verdade ela comporta honestidade. E honestidade tem a ver com probidade. Probidade é princípio de administração. Você vê probidade nessa distribuição de recursos? Não. De forma alguma. Porque, finalmente, os critérios fixados para definir o que é a probidade no nosso regime político são políticos. São políticos. Não, eu também não acho que dá para dissociar o que é a probidade da política. Claro que não. Né? Porque isso a gente aprende a fazer no direito. Eu me lembro que um dia, numa sala de aula, a matéria era direito do trabalho. Um professor, medida internacional, conservador, cheirava até a naftalina. Não pude, barata por perto era um BO, porque já é morrendo, né? Eu não vou citar o nome, mas se ter vontade, eu falo. Essa descrição internacional, esse conheci um mundo inteiro e tal, aí falando de Ribeirão Preto, né? Aí um cara fez uma pergunta muito inocente, começando o terceiro ano, ele perguntou para o cara assim, o senhor está fazendo curso de Direito ou de Filosofia? Nossa. Não, pelo amor de Deus. Como é que você dissocia a moral da justiça? Cara, esse aí já vendeu a alma pra burocracia, né, cara? Tá vendido, mas ele vendeu faz tempo, viu? Eu só não sei se ele entregou. Porque o que tem de estelionatário... Meu irmão, agora vamos lá. Quando você, então, pensa que a campanha ela tem essas limitações horríveis, inconstitucionais, um jogo totalmente desequilibrado, um jogo com lados, né? O PCO ainda assim se aventura a disputar prefeituras, cargos no Brasil inteiro. Você tem um jornalista que preside o partido, o Rui Costa Pimenta. Isso daí não é sonho de adolescente, não, cara. Olha, o momento das eleições, ele é especialmente importante para qualquer partido político. O momento das eleições é quando todo mundo está prestando atenção no assunto. Né? Seria muito importante que prestasse o ano todo e uma parcela significativa da população presta. Mas durante as eleições... Não, vamos distribuir as cartas, vamos fazer os cortes. Todo mundo... É o jogo do... Eu falei baralho. Tem hora que eu erro. O jogo do baralho. Então, todo mundo está prestando atenção e é muito importante a gente usar esse momento para impulsionar... Para a gente impulsionar o nosso programa. Porque finalmente é isso. A gente não tem nenhuma ilusão eleitoral.
A gente não acha que seja possível a gente ganhar. E mesmo que a gente fosse eleito por voto popular, alguma maracutaia eles arrumariam para impugnar as nossas candidaturas. Isso a gente percebe porque tem um histórico de maracutaias contra o PCO não tem dúvida, muito não tem grande, dúvida. né? Qualquer pessoa que se aventure numa política séria, ela é imediatamente perseguida. É preciso nós termos mais um bandido, mais um desqualificado, para não incomodar, tira de cena. Mas se vocês não têm nenhuma pretensão de poder, não fica contraditório não acreditar que vai ser eleito prefeito de Franca, Scarpante? Não é contraditório. Não. Você precisa do poder no sistema que está aí, no regime que está estabelecido. Entrando no poder pela porta da frente, fui eleito prefeito de Franca, sou vereador de Franca, sou prefeito de São Paulo, sou prefeito do Belém. Isso não credencia, não abre, não bota alguma chave na mão do PCO para que ele possa também, dentro da oficialidade, expandir, porque quem tem a máquina pública tem muito mais condição de levar as ideias avante. E não é uso de máquina, não. Só se mudarem as regras, não é uso de máquina. O que faz não é uso de máquina, é uso da maquinaria. Não, com certeza. Olha só, pra gente ter claro aqui. Isso, é importante. Caso a gente fosse eleito, seria muito bom. Mesmo porque, eleito ou não eleito, a gente já tem um programa sendo colocado em marcha, que é um chamado à luta, né? Sim. A gente acredita que a classe trabalhadora só consegue resolver os problemas que ela se defronta aí todos os dias pelas próprias mãos. Sim. Na organização de comitês de bairro, comitês de fábrica, né? No fortalecimento dos sindicatos pela base. Não essa burocracia sindical terrível que a gente vê aí, né? Mas o fortalecimento dos sindicatos pela base. Depois que o Lula ganhou o primeiro mandato, ele sindicalizou, aparelhou sindicalizando ao governo federal, eu acho que ele fez um desserviço ao sindicalismo. Porque as lideranças, se você lembra, as principais lideranças próximas ao PT foram todos para cargos em comissão, para estatais. Isso desvirtuou, né? Mas eu acho que isso aí eu não vejo nenhum problema nisso pelo seguinte motivo. Não estou vendo problema. O cara, quando ele assume uma função pública, um cargo de confiança, né? Sim. Ele tem que ser de confiança. Sim, não tem dúvida. Ele tem que ser um político. É a mesma coisa que, hoje em dia, a única coisa que sustenta, né, a proposta de ser um candidato, de muitos candidatos que a gente tem em Franca, é ser um técnico. Sim. Né? O Alexandre, ele pode-se dizer que ele é um técnico, ele vai falar sobre administração pública, ele vai falar sobre isso, sobre aquilo, mas ele tem o carisma de uma porta, sinceramente, né? E politicamente, programaticamente, ele não tem um programa. Eles dizem que as paredes não falam, né? A porta fala. A porta, ela range, né? Ia fazer propaganda de caminhonete esse cara. Ainda bem que eu segurei, viu, gente? Ainda bem que eu segurei. Tá, mas muito bem. Quando a gente fala que a luta tem que ser diária, a gente pensa na linha de Trotsky, a gente pensa na revolução permanente, contínua. O Brasil tem personalidade, tem alma, tem ânimo para a revolução. Essa questão da Revolução Permanente é a defesa que o Trotsky faz da tomada do poder pela classe operária. Isso, né, isso que eu quero que você aproveite essa sabatina para mostrar isso para as pessoas, para que não é um mal entendido, ou alguma coisa que chega e cola no ouvido do jeito que vem cola. Não é velcro, caramba. A revolução, ela é uma determinação histórica. Sei. O que eu quero dizer com isso? Não é a vontade do PCO que vai fazer uma revolução acontecer, não é a vontade do PCB, não é a vontade de nenhum de outro partido. Não. E muito menos é a vontade dos partidos que estão no poder. Até porque eles não têm vontade. Exato. Desculpa, fui mal. Tem muita vontade. Eles têm muita vontade. De que não aconteça uma revolução. É verdade. Né? Disse bem, eles têm muita vontade de que não aconteça. Já reparei. De que não aconteça uma revolução. Sei. O que acontece? As revoluções são erupções sociais históricas. E tem uma frase do Trotsky, já que você citou ele, que é o seguinte: toda revolução parece impossível até que se torne inevitável. Claro. E no Brasil, como em qualquer outro país... Ou faz. Vai acontecer. Vai, né? As contradições elas vão chegando num ponto em que acontece uma explosão social. Sim. E o PCO é um partido que se prepara para a revolução, para ter um programa revolucionário para apresentar para a classe trabalhadora. Quando todo mundo cansar de tomar chicotada no lombo, igual acontece hoje em dia, e o pessoal for para a rua e falar, não, peraí, vamos fazer alguma coisa diferente, a gente tem um programa para esse pessoal. Né? Tá. É um programa de transição. Assim. São medidas que podem ser reivindicadas durante esse regime atual que a gente está vivendo, mas que inevitavelmente levam a romper com esse regime. É pressionar por uma ruptura. Tá, você começou falando agora há pouco, você abriu um link para que eu falasse sobre o poder legislativo. Eu percebi que o PCO não tem grande afeição pela Câmara de Vereadores. Não, nenhuma. Por quê? Olha, a Câmara de Vereadores...
Ela é muito mais... Peraí, não. Agora eu vou usar um pouco desse velho. Vou tocar fogo aqui. Tem gasolina azul aí? Me dá gasolina azul. Aditivada, tá? Aditivada. Ou se você quiser etanol, é menos complicado com essa poluição. Olha aqui, nós temos 15 vereadores. Sim. Eu acho um exagero. Você acha um exagero? Nossa, eu acho que a gente tinha que ter 300 vereadores. Tá, mas não nessa Câmara aí. Não, mas peraí, eu acho um exagero. Sabe, porque eu fui vereador quase 20 anos. Eu não contava mais que 2, 3 caras trabalhando. Ah, não, isso é verdade. É nesse aspecto. Economia! Já que o capitalismo gosta de economia, pensa em economia. Austeridade fiscal. Não é? Custo-benefício. Então, dentro da linha de custo-benefício, vamos pensar no que nós temos aí. 15 vereadores. Você é prefeito de Franca, você está disputando uma eleição. Como é que você vai conviver com esses caras, com essa Câmara, que eles chamam de poder constituído, Casa do Povo? Como é que o prefeito Scarpante vai dialogar com esses caras? O negócio é o seguinte, tem que colocar o povo dentro da Casa do Povo, né? Eu acho que é fundamental que, por exemplo, um prefeito teria que mobilizar a população para estar na frente da Câmara dos Vereadores se manifestando, pressionando politicamente, toda semana. Para implementar os projetos Para implementar os projetos que têm que ser implementados. Né? É nesse sentido que vocês têm essa, não diria aversão, essa crítica forte. Vamos tornar mais preciso. Sim, é importante. A nossa crítica às câmaras legislativas que a gente tem no Brasil hoje... Portanto, pega as Assembleias Legislativas. Pega também. A federal. É que, assim, é um punhado de burocratas, né? Que a maioria... Tem muita gente boa, é verdade, tem muita gente compromissada, tanto com a direita quanto com a esquerda, mas a realidade é que a gente tem um bando de parasitas, né? Isso que é... O pessoal quer saquear os cofres públicos, como querem os empresários que fazem isso efetivamente. Se a gente vê o orçamento federal, metade do nosso dinheiro arrecadado todos os anos praticamente vai para amortização da dívida e taxa de juros. Isso são os agentes privados saqueando os cofres públicos, né? Através de dívidas que nem... Né? Eu tenho falado muito durante a campanha... Não vai longe, você pede uma pessoa do povo para renegociar uma dívida bancária, um contrato bancário. Um microempreendedor, uma dona de casa que cismou de fazer a costura dela, trabalhar para uma empresa e pede uma PJ para ela vai buscar um capital de giro, ela consegue pagar se ela atrasar o primeiro mês? Aguenta cheque especial? Não vamos falar de cartão de crédito. Agora, você imagina o que está por trás daqueles que fazem o nosso país gerar uma indústria de juros. O cara escolhe e elege lá os deputados dele, elege os governadores dele, e empresta dinheiro para o Estado, ou sei lá, presta serviço para o Estado, fixando a taxa de juros que ele quer cobrar. Tem algo de errado aí, né? Claro. É como dar um cheque em branco. Mas os caras não mexem, porque você sabe que, infelizmente, mesmo não tendo empresas hoje fazendo doações oficiais, nós sabemos que os empresários fazem. Ah, claro que fazem. Aí você usa uma série de terceiras pessoas próximas a você e vai diluindo, ou que você chega nos 10% que o cara pode doar, viraram 100%. Basta arrumar 10%. Meu irmão, olha aqui, o que o PCO vê? Estamos em eleições municipais, Notícias de Franca. Está sendo sabatinado, o João Scarpante, ele é um francano da Gema, ele interrompeu ali o curso de Direito na nossa FDF, nas Arcadas de Franca. Fez algum outro curso? Eu estou fazendo História atualmente. História? Aonde? Na Unesp. Na Unesp. Você deve ter uma boa formação política, eu observo. Vocês têm uma fundação, não tem? Dentro do PCO? A gente tem o Centro Cultural Benjamin Perret. Eu já vi. A gente tem a nossa editora, né? Sim. Editora Demócritos. Nós temos a Universidade Marxista. É aberta ao público? Essa editora? Então, eu falo não, eu chamo de fundação. O Centro Cultural Benjamin Perret, aberto ao público. Todos os finais de semana a gente tem uma... Porque é o seguinte, o PCO é um partido, mas ele também é uma comunidade de trabalho, né? Sim. Ele é um partido aos moldes dos partidos antigamente. Sim. A gente pega o Partido Social Democrata Alemão no século XIX, na Alemanha, ele... tinha café do Partido Social Democrata Alemão, tinha tudo. A gente tem o Bar Jacobinos, né? Que oferece refeições, cafés no Centro Cultural Benjamin Perret. Sim. E são os próprios militantes que trabalham, porque finalmente... Ele está na capital, Jacobinos? Na capital. São Paulo. São Paulo. Que rua ali? Rua Conselheiro Crispiniano, número 93. É a um quarteirão
do Teatro Municipal. Sim, caramba, eu amo o café, vamos conciliar as duas coisas. Pois é. É gostoso, é gostoso ver. Agora me diz, quando eu falo de formação política, o pessoal é muito cuidadoso com a formação, a afinação ideológica, a forma de se comunicar, de trabalhar com grupos. Quanto mais você coletiviza, mais fácil você universalizar a ideologia. Sim. Não é? Agora, voltando para o município, o que você pensa, o que você vê hoje em termos de prioridades? Isso não tem cabimento. O Alexandre vai dar entrevista daqui, a próxima sabatina será dele, né? A jornalista Joelma Hospedal deverá entrevistá-lo. E como eu sou um crítico muito forte dele, eu não quero que as coisas contaminem, tem que ser no aspecto jornalístico. Então a gente acaba cometendo disfarçatez e não é bom, né? Vamos lá. E o que eu quero dizer? Eu vejo que o secretário Alexandre Ferreira teve 8 anos com Sidney Franco da Rocha. Secretário da Saúde, servidor de carreira. Depois ele vem e até 2016 tem um mandato dele. Vamos combinar, vamos pensar só na saúde, já são 12 anos. Agora nós estamos em 2024. Ele está indo para 16 anos, no mínimo, como o dono da saúde. Como é que está a saúde por aqui? Ela não está com H1N1, não? Olha, questão da saúde... Já pedi para entrar os balões de oxigênio, mas não tem, né? A questão da saúde ela é interessante que você perguntou, né? Qual a prioridade? Já logo puxou para você leu minha mente, né? A questão da saúde é fundamental, e a gente tem mais um caso aí da expoliação dos interesses privados da saúde. Acho que a primeira coisa que deve ser feita é... Mas o SUS não está bem das pernas? Não, o SUS está péssimo, eles estão destruindo o SUS, né? Está com trombose? A austeridade fiscal, isso é um problema que é interessante. É impossível discutir a política municipal sem discutir a política nacional. Claro, por isso que eu já observei. Vocês já observaram que o Scarpante, ele sempre tem um gancho e, ao mesmo tempo, algo menor, um link aqui embaixo, para mostrar a questão. Se escolher o sistema federativo, não tem como escapar, pô. Não é? Pois é. Certo, e aí? A política de austeridade fiscal... ela destrói a prestação de todos os serviços, em especial dos que mais demandam recursos. Certo. Que no caso a saúde é um deles. Sim. Né? A saúde é cara, né? É cara em todos os sentidos. É cara, né? É cara porque nós não vivemos sem ela. Pois e é cara porque ela custa demais. Além do que era devido, né? E dentro dessa política de austeridade fiscal, o que o PCO ele pensa em termos de mudar essa estrutura, essa forma de operacionalizar o SUS? Eles dizem que o SUS é o melhor sistema de saúde pública do mundo. Se desculpa, eu sou obrigado a concordar, porque não tem coisa melhor. Dentre tanta coisa horrível, o SUS tem atendido. Olha, a primeira coisa, uma das coisas principais, né, é colocar mais o fornecimento do serviço na mão dos trabalhadores da saúde. A administração do SUS tem que ser... Não é um trabalhador qualquer, um trabalhador da área da saúde. O trabalhador da área Exatamente. da saúde. Ele é habilitado para aquilo. Pega os enfermeiros daqui de Franca, ele é habilitado para isso. São uma categoria assim, extremamente precarizada, os enfermeiros daqui de Franca. Tiveram que lutar a beça aí para cumprir o piso do salário. Não, esse piso é uma piada, viu, gente? Esse piso é uma mentira, tá? Vejam as decisões do TST e do Supremo Tribunal Federal. Não teve aumento nenhum. Esse é um puta de um 71. Entreviste um servidor da saúde para ver se eu estou mentindo. Pois é. Chapa branca, hein? Mentira desgraçada. Totalmente. Então, assim, não tem ninguém que saiba melhor administrar a saúde, pelo menos qual o sentido político que deve se seguir a administração da saúde, que os enfermeiros. Eles podem não ser grandes administradores, não tem problema, contrata um administrador. Contrata um técnico para isso. Os embaraços jurídicos, um técnico. Chama o Theo Maia, não, peraí, nós estamos entrevistando agora. Mas a administração da saúde tem que estar na mão dos trabalhadores da saúde. Segunda coisa, é muito importante que sejam revistos aí todos os títulos da dívida pública. Eu estou falando revisto sendo conservador, na verdade eu acredito no calote da dívida pública, né? Não paga. Não pagar, não tem que pagar. Na verdade já pagou, né? Quantas vezes, né, já não pagou? E destinar esse dinheiro para expandir. Na verdade você não está falando então do desenrola federal da dívida pública? Não, eu estou falando da dívida pública. Não enrola e não paga. Não. Esquece. Vocês são radicais pra cacete, cara. Esse radicalismo... É engraçado, porque radical não é que eu quero chegar. Eu quero te provocar aí, não é? Eu não sou
aquele grande entrevistador, como é que tinha aquele cara que falava no escuro, provocações? Abujanra. Grande. Não só grande jornalista, mas grande dramaturgo também. Eu sou fã demais dele. O Abujanra é uma figura sempre eterna do jornalismo e da dramaturgia. Então, olha, quando a gente faz essas provocações, chama de radical, o que é o radicalismo? Na sua interpretação, quando diz que o PCO é o radicalismo, porque vocês se definem assim, olha a estampa dos meninos do PCO, esses idealistas da porra, eles são extrema esquerda. Eu fui lá, eu visitei, é claro, visito com o maior carinho do mundo, né? Fui lá visitar o portal, né? Vi lá, é uma coisa que sempre me apaixona. Eu quero estudar política, eu estudar marxismo, eu quero estudar economia, tem tudo lá, né, cara? A gente tem um site, a Universidade Marxista, que tem vários cursos aí. Sim, falando mas do básico, avançado. Mas vocês não são radicais, não, cara? Somos radicais, é verdade. Por quê, o radical, a definição, é ir na raiz do problema. Exato. É ir na raiz do problema. Se a gente ficar para sempre pensando em implementar medidas paliativas... Radice, desde a raiz. Exatamente. Se a gente fica pensando só medida paliativa, a gente vai continuar empurrando com a barriga um negócio que tá, sabe, esse cadáver já tá fedendo. Entendi. Vamos enterrar isso aí. Os caras vão tocando, né? Vão tocando. É aquilo que se usava na França, né? Laissez faire, laissez passer. Deixa como tá para ver como é que fica. Pois é. E muita gente muito bem intencionada. Sim. Mas... De boas intenções, o inferno não estaria cheio, não. O caminho para o inferno é pavimentado de boas intenções. Boas intenções e flores. Então somos radicais, é verdade. Mas é engraçado porque, assim, para mim é muito mais extremado pensar que está tudo bem com a espoliação dos bancos em cima do Estado. Mentira. É ofensiva. E o pessoal fica tentando reinventar a roda e apresentar... Por exemplo, a proposta da tarifa zero agora está em moda. Sim. Era uma coisa que era da esquerda, mas pelo menos nunca vi como podia ser uma coisa de esquerda, de um partido comunista defendendo dinheiro para o empresário direto da fonte. Sim. Mas agora até o Fernando Nunes implementou. Ricardo Nunes. Eu confundo ele com a Haddad o tempo todo. Sim. Sim, mas de repente pode ser parente, tem um parentesco político ali. Então, a Yasmin, baixa para mim ali no laboratório a bandagem genética do Ricardo Nunes e do Haddad. Baixa enquanto vai fazendo aqui. Enfim, enquanto você faz isso. Um usa uma gravata azul, outro gravata vermelha. Coisa linda, você está vendo. Mas é porque, na verdade, o guarda-roupa é o mesmo. Exatamente. Você só escolhe outra peça. Mas olha, então, quando a gente verifica a forma de vocês se posicionarem, dá uma certa inveja em alguns setores da esquerda, não dá? Fala a verdade. Porque vocês vêm e colocam o dedo na ferida, vai na raiz, por isso nós estamos usando essa expressão do radicalismo, para as pessoas entenderem a significação das palavras. Sim. O alcance das palavras. E quando a gente chega na tarifa zero, o que o PCO faria? Porque lá em São Caetano do Sul, você viu que agora baixou geral, 100%, agora recente. Deve ser São Caetano, o maior IDH do Brasil. É uma cidade também bem rica, né? Muito rica. Não vamos comparar com Franca. Muito servidor público do alto funcionalismo aposentado e tal. São Caetano. Quer dizer, uma renda per capita muito alta. Então tem que refletir isso daí. Me fala uma coisa, lá eles têm que subsidiar os empresários. Sim. E aí? Como é que faz? O que acontece é o seguinte, uma cidade tem um orçamento que comporta, né, fazer esse tipo de coisa. Dá para fazer. Só que a tarifa vai ficar 2, 3 vezes mais cara. E pior. Assim, conforme isso for aumentando... Que triplicou o índice de usuários só nesses últimos dias? Não, com certeza. O ônibus de graça, né? Isso né? Até injeção na testa de graça. Nossa, eu ia pegar o ônibus só para passear aí, né? Mas o pessoal é contra a tarifa zero? A gente é contra a tarifa zero porque a gente é a favor da estatização completa e do transporte gratuito. Mas peraí. Administrado pela prefeitura, sem sair dinheiro da mão do Estado. Administrado o serviço, inclusive, pelos funcionários do transporte. E sem essa de dar dinheiro para empresário. Que também levanta um problema orçamentário. Porque é muito caro gerir o transporte. Mas não está provado, não está provado, eu estou falando bobagem, os economistas juram de pés juntinhos, não põem a mão na Bíblia, mas eles juram que a máquina pública é mais cara do que a máquina da iniciativa privada. Sabe por quê? Eles falam que a terceirização barateia
Kiko, me traz a voz do PCO. É verdade, só com certeza barateia. Nós estamos em eleições municipais 2024, notícias de Franca. É o Scarpante que está comigo. Olha lá, Scarpante. Scarpante, você é 29. 29 PCO. Quem bate cartão não vota em patrão. Olha aí, quem bate? Quem bate cartão não vota em patrão. 29. PCO. Quando a gente aborda todos esses temas, você já está trazendo essa informação a respeito do transporte coletivo. Agora eu abro essa oportunidade para você seguir naquele raciocínio. Eu espero, minha gente, que vocês estejam indo ao YouTube, que vocês estejam indo às redes sociais para conferir o que cada prefeiturável está falando. Eu não estou vendo o Scarpante aqui arrotando grosso, nem fino e nem prometendo ser terceira ou quarta via. Ele está trazendo a voz do partido. Está trazendo o manifesto verbalizado do que pensa o PCO, não é em nível de Franca, é em nível de Brasil e de políticas internacionais. Eu disse bem sobre o PCO? Perfeitamente. Então precisa comparar, minha gente. Isso aqui não é a casa da mãe Joana, não. Porque a casa da mãe Joana tem dono, é Joana. É Joana. Eu não posso chegar na casa da mãe Joana e fazer o que eu quero. Isso é um tremendo de uma falta de respeito. Só que você, como eleitor, eu, como eleitor, nós temos sido ludibriados. Porque eu estou vendo uma onda de salvadores da pátria nessa cidade, cara. Isso é curioso. Está chovendo Salvador da pátria. Os candidatos a vereador, então, rapaz, esses caras são candidatos a presidente da República. Não, se deixar esse cara, daqui a pouco ele vai paralisar a guerra em Gaza. Eu tô com medo. Ele vai... Não, eu tô com medo de restituir o Éden aqui. Não tem espaço para tanta cobra. Pois é. Se o problema está na cobra, está na serpente, nós estamos fodidos. E o candidato que chega falando que vai resolver, que faz e acontece, quantos desses já não foram eleitos? Quer dizer... O mais bobinho está buscando o quarto mandato. Exatamente. Não é? E o que eles resolveram até agora, que todas as eleições a gente discute os mesmos problemas. Isso quando não tem adição de um novo problema, que é ainda pior. Tá, nós falamos da saúde, passamos pelo transporte. O transporte tem que ser concluído o seguinte... Sim. Não tem condições. Eu estava perguntando se não é mais caro o transporte público estatizado. A empresa privada ela é muito eficiente em poupar gastos. Sim, porque ela está mexendo diretamente com o bolso do empresário. Sim. Como é que Quanto menos ela gastar para implementar o serviço, mais sobra de lucro. E o que isso significa imediatamente? Significa que o serviço vai ser pior e a empresa vai economizar mais. Então, não, o serviço público ele não tem nenhuma função de economizar dinheiro. Ele tem uma função de ser eficiente para a população, de atender a população. Não tem que economizar R$1, tem que fornecer um serviço de qualidade para todos os setores da população. Vocês acabaram de ouvir a defesa da privatização da Sabesp. Não é? Vocês acabaram de ouvir o novo advogado da Sabesp. Você chegando, Scarpante, à prefeitura, você peita esses caras na justiça para que o município, tido lá pelo artigo 1º e 2º como entidade federada, com autonomia, você tem pulso para discutir isso em âmbito judicial? Quem tem que ter pulso é a população. Só que primeiro a população tem que ficar sabendo o que estão fazendo de verdade. Tem que ficar sabendo... Mas o prefeito não sou eu. Eu ia falar suponhetando, mas não posso falar isso, né? Suponhamos. Então, eu estou falando suponhamos... Suponhamos que você seja o prefeito. Dá para encarar uma briga dessa? Com certeza, dá para encarar qualquer briga. Tem que encarar, né? Se você... não tem opção. Sim. Vai deixar o pessoal, mais uma vez, ser passado, essa passada de mão na bunda desagradável, não, né? Porque eu estou sentado, você me respeite. E uma passada desagradável, porque assim, se pelo menos tivesse um jantar antes, alguma coisa, a gente poderia pensar, mas no seco não tem cabimento. Duro, né? Basta o clima, com essa umidade baixa. Né? Tá muito bem. A questão ambiental, já que você tocou, nós vivemos aqui nos últimos 15 dias uma coisa de repercussão internacional. Nós ficamos num fogo cruzado. Eu acho que todo mundo ficou com medo, cara. Você viu? Nós vimos, na verdade, condomínios sendo invadidos, propriedades rurais sendo destruídas, tivemos no mínimo um óbito por aqui. Os animais, ninguém falou deles, mas o que morreu de animal aqui, que perdemos da nossa verdade, fauna, é um pecado. Qual que é a política do PCO para a gente poder caminhar para essa parte final dessa sabatina? Vocês estão de brincadeira. Nós estamos já estourando 50 minutos, nós nem começamos a conversar. Pois não, mas é uma conversa que rende muito, né? Os caras, aí é sacanagem. Aí os caras são contra.
mas a notícia de Franca está aberta. Né? Eu sei que por aí há um jogo interessante, aqui não. O importante é trazer esclarecimentos para as pessoas. Né? Então, o que o PCO pode trazer de esperança para a questão ambiental? Esse termo esperança é interessante, né? O que a gente pode esperar é muita luta. Exato. A gente pode esperar muita luta política em torno disso, mas o problema aqui que se apresenta agora é o problema dos latifúndios, né? O problema dos grandes proprietários de terra. Porque essas queimadas que estão acontecendo, elas têm muito mais a ver com a manobra, inclusive de caráter econômico, por parte dos latifundiários. Vocês já viram como é que se faz o manejo do fogo na indústria canavieira? Dá um Google aí, filho! Dá um Google aí! Meu irmão, aquilo ali não é estar a um passo do prejuízo? É um modelo de negócio mais maluco. Eu fiquei assustado quando eu vi aquele manejo, cara. O país inteiro prestou atenção nisso agora, mas aqui na nossa região, Ituverava... Não, eu estou falando daqui mesmo. A gente só falando da usina da Junqueira, da Cevasa, o sistema aprovado aqui. Espera aí, mas aí tem um código florestal, gente. Leiam aquilo. Aquilo é uma vergonha desgraçada. Aquilo é uma vergonha contra a natureza, aprovado em Brasília. Não, gente, eu desanimei a hora que eu fui ler o código. Eu tive que voltar a ler o código florestal. Eu arrepiei, cara. Eu não sabia o que fazer. E existe um jogo aí de espelhos para tentar desviar o foco dessa questão do que está causando essas queimadas, para transformar num problema climático abstrato. Levar isso para os outros problemas ambientais que a gente tem. Sim. E tirar o foco de que, imediatamente, o que aconteceu agora é culpa dos latifúndios. E os latifundiários... Primeiro que o latifúndio tem que ser completamente desapropriado, né? A terra tem que ser toda dividida. Isso quando ela não... É para a implantação da reforma agrária que vocês sustentam. Sim, com certeza. Na essência da reforma agrária, agora para a parte final, o município tem importância nisso. Prefeiturável Escarpante 29 PCO. Com certeza. Tem importância. A atuação da prefeitura é fundamental para ajudar a viabilizar essa reforma agrária, né? Mas a nossa proposta, só para que fique claro, não é a reforma agrária aos moldes que ela é implementada hoje. Sim. Que a reforma agrária hoje eu faço lá, loteio, igual um loteador qualquer, te dou um pedacinho de lote e falo, você que se... Começa com F, viu, gente? Você que se fomente. Não tem um trator, assim como a não tem irrigação, não tem adubo. O que vai acontecer? Esse cara vai vender esse pedaço de terra. Vai voltar para a mão. Seria a favelização do camponês. Que já é extremamente... Escarpante, eu acho que você acelerou o time. Será? Não é possível, acelerou o time, pô. Toda essa batida que eu fiz até agora passou muito rápido, mas essa foi a que mais... É porque você é um cara muito engraçado, Theo. Putz, me chamou de palhaço. É brincadeira. Eu nunca gostei de palha com aço, eu prefiro um milho verde. Eu queria fazer só uma consideração rápida aqui. Fale, cara. Com questão de moradia. Sim, tem muito a ver também com a questão da terra, né? Você tem ideia de quantas casas foram entregues nesse governo que está terminando agora no município de Franca ou não? Construídas nesse governo. Construídas nesse governo? Entregues nesse governo. Não, eu vou te poupar. Nenhuma. 18 casas eu ainda joguei muito pra cima. Não, deve ser para a próxima gestação, porque são 9 meses no mínimo. Escarpante, eu vou deixar esse ralador para você fazer as suas considerações finais. E eu torço para que pessoas bem intencionadas, iguais a você, seus companheiros, os camaradas todos de luta, eles continuem acreditando nisso. Eu gosto muito de ouvir as ideias que não são necessariamente as minhas, mas são ideias dos meus iguais. Eu acho que a semelhança está no respeito da desigualdade do pensamento para se buscar o que se busca de maneira tão chique, a chamada paz social. Fico feliz em recebê-lo aqui. Perfeito. E nós vamos tomar um café, cara. Vamos tomar um café. Não sei se o seu é sem açúcar, o meu é. Não, estou avisando para você não fazer careta nos bastidores. Não, o melhor café é o que é servido sem açúcar, né? Mas se você precisar, vamos servir, viu, Ana Clara? Yasmin, você põe aquele suquinha, tá? Aquele caprichado. Meu irmão, suas considerações finais. Eu torço para que realmente nós consigamos, sabe, com o PCO, fazer aí, nem que seja um mix de ideias, de mudanças relevantes, que são revoluções mesmo, rupturas, porque a situação está ficando difícil demais.
não diria que é caótica, não. Está difícil demais. Está difícil demais. Com certeza. As pessoas que não reclamam, eu acho que elas estão sem saliva, viu? Pois é. Não é? E o pessoal acha que reclamar não adianta nada, né? Olho no lance, fechando, Bom, você... Minhas considerações finais são o seguinte. Estava falando agora há pouco sobre a questão da terra, né, e da moradia. É ampla moradia popular. Né? Inclusive, desapropriar toda a casa vazia que está aí. Muitas, inclusive... Aqui em Franca, eu não saberia dimensionar o tamanho do problema, mas em escala nacional, o problema da especulação, né, o imóvel vazio para especulação imobiliária é muito grande. Tem que arrancar o couro desse pessoal. Ele repercute quase que simetricamente nas cidades do interior. Pois é. E, assim, dizer que a nossa candidatura... A maldade tem simetria. A candidatura do PCO é uma candidatura que, como eu já disse, não tem ilusões eleitorais. A gente promete um programa de luta para a população, para que a população possa dar os seus passos e pressionar politicamente todo o que está aí no poder para alcançar suas reivindicações. E eu não tenho vaidade nenhuma em assumir isso. Né? Inclusive tem candidato aí que diz que não tem vaidade, mas a única coisa que sabe falar é que eu posso, eu sou, eu faço, eu fui e eu vou ser. Mas ele não tem vaidade, ele é a vaidade. Ele é a vaidade. Essa questão é essa. Ele é a vaidade. A própria vaidade. E quando aí o cara tem que digitar. Não, você pode me acessar no Instagram, @jscarpante, com S mudo tem no final. Anota aí, caramba, anota aí. Vocês estão anotando? Vai aparecer na legenda aí, repita. @jscarpante, com S mudo tem no final. Sim. Ou você pode acessar o site do partido, que lá tem as nossas propostas para todos os temas. Mas a hora que você der de frente para a urna, lá na cabine que de indevassável não tem nada, os caras levam até celular para mostrar a netinha votando com o popô. Ah, brincadeira. O que tem que digitar? É uma dezena, vai lá. Digita dispara. 29, PCO. 29. Confirma. 29, confirma. Votação encerrada. Beleza. Obrigado. Scarpante, uma alegria. PCO tem casa aberta aqui. É assim que funciona. Nós estamos abertos às ideias que, por suas vezes, nos dão abertura de diálogo com todo mundo. Eleições Municipais 2024, Notícias de Franca. Nós voltaremos já. Fique ligado, acompanhe aqui no YouTube, porque tem mais sabatina por aí. Escolha bem. Ouça, escolha bem. Dê o famoso voto consciente. Isso faz bem pra gente.